Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, sempre um debate importante com as personalidades aqui da cidade, da região, discutindo com você aqui na nossa bancada os assuntos que fazem a pauta, fazem o dia a dia, não é? Aqui da nossa cidade, da região metropolitana e, claro, os temas de interesse nacional também, nesta época de Lava Jato, de discussões polêmicas sobre as reformas propostas enviadas ao Congresso pelo governo do presidente Temer e outras situações equivalentes também, não é? Lembrando sempre que nós estamos ao vivo, 1h30 da tarde, de segunda a sexta, e você pode também acompanhar a nossa reprise, a reprise do Ponto de Vista, também de segunda a sexta, né? A partir das 20 horas, 8 da noite. Discussões em cima da reforma previdenciária e também de uma proposta meio oculta aí nas sombras, né? De se ampliar o debate ou o mandato, né, de quem se eleger em 2018, por mais 2 anos. Está já em tramitação e discussão no Congresso, ninguém sabe disso, mas está, né? Aliás, era uma proposta lá atrás, 2002, 2003, enfim, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também, porque é uma coisa curiosa, casar, não é, todas as eleições no mesmo ano. Debate interessante e para isso, mais uma vez com a gente aqui, o advogado e figura antenada com a cidade, com o país, o nosso Ronaldo Serápicos. Tudo bem, né, Ronaldo? Tudo bem, Edgar, um prazer estar de volta com você, com o Marcos Santana. E hoje, principalmente, revendo um grande amigo, Sérgio Pardal, competentíssimo advogado e com muita saudade dos nossos debates, Pardal. Vamos ver se fazemos um bom programa hoje. Sérgio Pardal conosco mais uma vez, advogado especialista na área previdenciária e também antenado com a política, com a cidade, com o país, enfim. Tudo bem, né, Pardal? Tudo beleza, para mim é um prazer estar aqui, ainda por cima hoje com os Serápicos, que a gente não se encontrava há tempo. Somos amigos de muito tempo porque somos filhos de papeleiro. É verdade, que dureza. É verdade, né? 1001, né? 1001 e papelaria Primo Ferreira. E a Primo Ferreira. Primo Ferreira. Tradicionalíssima. Verdade. E o Marcos Santana, a nossa ponta lá, acompanhando a sua participação e as nossas transmissões sempre pelas redes sociais. Tudo bem, né, Santana? Tudo bem, Edgar. Um prazer participar do programa com meus amigos aqui também. Cada dia mais estarrecido com as novidades que aparecem no cenário político nacional. Quando a gente acha que não vai aparecer mais nenhuma novidade, aparece uma coisa mais absurda, né? Meu cumprimento especial a você que nos acompanha ao vivo. Convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Pois é, a última notícia que nós tivemos na reforma da Previdência, né, foi a comissão da reforma em discussão, em debate, uma série de proposituras por parte do relator e, de repente, nada mais que de repente, a invasão por parte lá dos representantes dos sindicatos dos agentes penitenciários, né? Que evidentemente estavam lá defendendo a sua classe, a sua categoria, os direitos que me parece que estariam perdendo, né? O relator mudou de lado, né? Começou na hora do almoço dizendo que está tudo certo, tudo seria mantido, enfim, aí voltou do almoço, não sei o que deram para ele comer, que tempero que puseram na comida dele, e mudou tudo e os agentes penitenciários não terão mais o direito que tinham, né, Pardal? Não, na verdade, ali foi mais ou menos essa, né? A aposentadoria especial, né? Isso, a discussão da aposentadoria especial é um negócio que vem desde 95, não é de hoje não. A gente mesmo já brigou bastante sobre isso, desde o estivador até o vigia armado, por exemplo, que também tinha direito especial e também tem sido negado hoje. Agora, daí essas diferenciações que estão acontecendo, beira as raias do absurdo, não é? Eles estão absolutamente perdidos. Infelizmente, eu devo dizer que esse relatório do deputado é pior do que o original. É pior a emenda do que o soneto, pode ter certeza. Vamos começar pelo começo, então. Aposentadoria, ou pela metade, ou pelo... Não, pelo fim, não, porque pelo fim, porque eles encerraram a discussão, encerraram a reunião, né? Acabou, foi todo mundo embora, cheirando lá com o gás de pimenta que a polícia do Congresso lá acabou jogando para tentar controlar a situação, né? Quem é que tem direito à aposentadoria especial e que aposentadoria especial é essa? Você tem aí Olha, isso é um negócio bem registro na simples, cabeça? né? Não, eu tenho um livrinho que eu escrevi, publiquei em 2000, que era justamente a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria por tempo de serviço, com o dito cujo tempo de serviço reduzido para 25, 20 ou 15 anos, em razão das condições de trabalho insalubres, periculosas e penosas. Para ninguém se atropelar muito e achar que é parlamentar que aposenta com 15, não é, viu? 15 anos aposenta mineiro de subsolo. Não é qualquer coisa.
Então, a situação é essa. Isso é aposentadoria especial. Tem brigas sérias há muito tempo, estivadores estão brigando há muito tempo, cosipanos mesmo, nós temos muitas ações, temos ganho as ações, inclusive. Agora, o que acontece é que com essa reforma que está aí, a reforma, infelizmente, esquece da aposentadoria especial. Veja, essa reforma, ela começa com uma grande mentira. Eles estão dizendo que estão colocando um limite de idade mínima para se aposentar. Mentira! O que eles estão fazendo é extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existirá mais, e mudando a aposentadoria por idade. Hoje, aposenta por idade, homem com 65, mulher com 60, com mínimo de 15 anos de contribuição. Para eles, a aposentadoria é 65 anos para o homem, agora 62 para a mulher com a mudança, mas com 25 anos de mínimo de contribuição. Então, essa é a verdade. Eles extinguem a aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição e mantêm só a por idade. A partir daí... Quem não tiver os 25 de contribuição não vai ter direito à aposentadoria nenhuma. A não ser por invalidez. Invalidez. A não ser que fique incapacitado. Se não, aposentadoria nenhuma. Veja, a pessoa que chegar aos 65, 70 anos, sem ter completado 25, vai morrer sem se aposentar. É exatamente isso. E agora, as coisas ficaram um pouco piores. Isso a gente estava conversando agora, quando nós chegamos. Veja, havia toda uma discussão. Esse relator da Câmara Federal está apresentando um projeto que é muito pior do que o original. Até porque... é menos inconstitucional em algumas coisas. Mas, coisa simples, olha, a aposentadoria, pela conta que estava na redação original, seria 51% da média, com mais 1% para cada ano de contribuição. Ou seja, para o cara chegar a 100%, tinha que ter 49 anos de contribuição. Todo mundo falou, que loucura, que absurdo. Me vem esse relator e diz assim, mudei. Agora só precisa de 40 anos para atingir 100% da média de contribuição. Olha, pessoal, já é um absurdo 40 anos. O pior de tudo é que é mentira, não é isso. Ele mudou a forma de cálculo. O cálculo agora é bem complexo. O cálculo seria o seguinte, 70% para quem completa o mínimo. Então, se eu tenho 25 anos, 65 de idade e me aposento, é 70% da média. Os primeiros 5 anos que eu tiver a mais, valeria 1,5% cada um. Os 5 anos posteriores, 2% cada um. E os outros 5 anos, 2,5% cada um. Significa que o cara completando 40 anos de contribuição, ele teria 100% e não 49%. Só tem um probleminha, não é tão simples. O sujeito que se aposentasse com 25 anos pela regra original, teria 76%, não é? 51% mais 25% de contribuição. Pela regra nova, ele sai com 70%. Que brincadeira é essa? O sujeito que tiver, ao invés de 25%, tiver... 70%? É a base que eles estão jogando. Se ele tiver 30 anos de contribuição, pela regra anterior, ele saía com 81%, né? 51 com 30, 81. Pela regra nova, ele sai com 77,5%, porque é 70% e 5 anos com 1,5% cada um. Cumpriu todo esse período exigido, bateu lá no final, não falta mais nada e sai com 77%, 77,5%. Veja, o absurdo é o seguinte, a mudança que esse relator da Câmara fez piora para quem tem menos tempo de contribuição e melhora para quem puder ter mais. Aí vocês vão dizer, claro, justo, né? Justo. Quem contribui mais, então, só tem um probleminha, pessoal. Para que serve o seguro social? Que eu saiba, ele serve para garantir aqueles que necessitam. E aí eu pergunto de novo, quem será que tem mais dificuldade em somar tempo de contribuição? O mais pobre ou o mais rico? É o pobre, evidentemente. É o pobre que não consegue ter em carteira 25 anos de trabalho. Ele tem muito mais de verdade. É trabalho informal, é prestações de serviço sem qualquer contrato. Agora, completar 25 em carteira é duro. E mesmo assim, ele sai perdendo mais ainda com essa nova proposta do relator. É um negócio de louco. Ô, Edgar, se me permite, para não fugir, porque eu sei que a gente vai falar de vários assuntos hoje, mas eu queria aproveitar o Pardal para fazer 2 perguntas rápidas, Pardal, para a gente não perder o fio da meada. Primeiro, nós começamos falando de aposentadorias especiais, que eu acho que o termo foi infeliz, aposentadoria especial, porque o cidadão comum acaba imaginando que é o privilégio. Né? Então, eu achei que foi importante você explicar isso, porque realmente a situação do insalubre, do mineiro, por exemplo, é uma coisa absurda. Né? Não que mora em Minas, um sujeito que trabalha 100, 200 metros abaixo da terra. E você vê várias profissões que, se você for tentar fazer o que o cara faz, você não aguenta 2 anos. Em 2 anos você está inválido. Um advogado como eu aqui, que eu acostumado a trabalhar no escritório, no computador, eu em 3 anos pegando na enxada estou aposentado por invalidez. Né? Então, não tem sentido mesmo. Agora,
Isso não significa que no Brasil não existam aposentadorias privilegiadas. Eu queria que você explicasse isso, se existe, se não existe. Quem são os que levam vantagem indevida hoje? Vantagem no sentido de que eu acho que toda aposentadoria, desde a maior que existe no Brasil, tirando de alguns políticos aí, mas desde a maior aposentadoria, elas nunca são suficientes. Eu acho que a aposentadoria do Brasil, em geral, ela é menos do que o cidadão deveria receber. Mas existe uma desigualdade. Privada, né? Na pública também. Na pública? Mas a desigualdade. Na pública, eu acho que o servidor público devia ganhar. O Edson trouxe uma média ontem aqui que é assustadora. Então, Edgar, mas essa é a pergunta que eu quero fazer para ele. Eu acho que ele não acha que eles ganham demais. O que eu acho é que não pode ser diferenciado do resto. Acho que esse que é o problema. Acho que o salário eles ganharem bem depois de aposentado é ótimo. Só que todo mundo tinha que ganhar bem depois de aposentado. Então, a primeira pergunta, Pardal, que vou emendar a segunda na sequência. Carrega o valor do salário final. Carrega o sistema. Carrega e sobrecarrega o sistema. Coisa que o verbo Aliás, depois eu tenho alguns números aqui. Para mostrar. Deixa o Pardal Como é que é o tamanho da pizza? responder. Como é que se divide essa pizza da Previdência? E eu vou emendar a segunda pergunta. Então, a primeira é sobre esses privilégio meu, não especial, privilegiado. E a segunda é que se no Brasil nós temos essa diferença tão grande da aposentadoria dos que ganham mais para os que ganham menos, nós não deveríamos ter dois sistemas? Um sistema para quem ganha, numa média, até tantos salários a vida inteira e um outro sistema para quem ganhou 10, 12, 15, 20 mil reais a vida inteira? Mas nós temos, na verdade. Funciona assim? Não. A regra é nova? Só invertendo a ordem das perguntas. Veja, o que acontece hoje, na situação atual, nós temos o regime geral de previdência social. Esse que você ganha de um salário mínimo a 5.500. E paga também de um salário mínimo a 5.500. E existem previdências complementares que estão sendo trabalhadas. Veja, se elas dão maior garantia ou menor garantia, depende do instituto financeiro que você vai entrar. Então, existem previdências complementares para quem ganha acima de 5.500. O que eu acho, inclusive, importantíssimo. Bom seria se todo trabalhador brasileiro se aposentasse de verdade, abrindo vaga no mercado de trabalho, gastando dinheirinho para visitar, não é? Os mais pobres vão a Aparecida, os mais ricos vão à Bahia, mas mexendo no dinheiro. Então, essa é a coisa importante. Quanto aos privilégios, aí temos um pequeno probleminha. Essa reforma desse desgoverno é excessivamente mentirosa. Ela está dizendo que eles é que vão equiparar o benefício do servidor público aos pobres mortais do regime geral. Mas é mentira, porque isso já aconteceu. A emenda 41 de 2003 já fez isso. Veja, até a emenda 41... haviam 3 diferenças básicas entre a aposentadoria do servidor público e a do regime geral. Era a base de cálculo, servidor era o último salário, base geral era a média. Segundo lugar, era o reajuste, servidor paridade com a ativa, o geral e INPC. Em terceiro lugar, o limite, servidor o mesmo limite de salário e de benefício, 30 mil, coisa e tal. Enquanto o outro, 5.500 é o limite hoje. Isso acabou em 2003, tá bem? Quem quiser fazer concurso, entrar no serviço público, pensando que vai se aposentar... Mas a partir de quem entrou em 2003. Claro. Quem entrou antes de 2003, continua. 2003. Não, senhor. Quem entrou antes de 2003 pegou regra de transição. Vamos lembrar de uma coisinha. Olha, vamos pensar uma coisa bem clara. Pegou regra de transição? Claro, existe um universo de segurados, tudo bem? Eu divido em 3 grupos. Existe um grupo que, quando a regra mudou, ele já tinha direito. Se ele já tinha direito, a regra mudou, mas ele já tinha direito, pô. Direito adquirido. Segundo, existem aqueles que entram no sistema depois que a regra já mudou. Sinto muito, a regra é nova, se conforme e ache bom. E existem aqueles que já estavam no sistema, mas não completaram as exigências. Na década de 70, esses caras tinham direito a manter o direito como era. Não se mudava a regra no meio do jogo. E as exigências aí até 2003, de 2003 para frente, qual eram daqueles que estavam? Muitas. Por exemplo, o sujeito que ia se aposentar pelo último salário com paridade de reajuste, para manter isso, ele tem que ter, por exemplo, ou no mínimo 20 anos de serviço público, 10 anos na função e 60 de idade e 35 de contribuição. Tá bom? Se você atingisse tudo isso junto... Pode. Aí é a direito adquirido. Mas ainda, não, seria direito adquirido se ele completasse. Se ele não completou, os caras dizem que é expectativa de direito. E o que esse governo está fazendo é revogando essas regras de transição. Ah, entenderam a brincadeira? Vejam só, nesse momento a equiparação já existe, já foi feita. Tá? Já foi feita. O limite existe. Quem ingressar hoje no Serviço Público Federal, se vai ganhar 10 mil reais, vai contribuir sobre 5.500. Para contribuir acima disso, tem que optar pelo regime complementar. Isso já está na lei, isso já mudou.
Essa é a grande questão. Isso já mudou e o que ele quer fazer é revogar a regra de transição. Aí sim, ele quer poupar dinheiro. Agora, vamos pensar bem sério. Imagina o cara que entrou no serviço público lá em 1985. Ele entrou com direito a se aposentar com 35 anos de serviço pelo último salário com paridade de reajuste. No meio do caminho mudou. Ele teve que pagar mais 20% do tempo que faltava e tinha que ter 53 anos de idade mínima. No meio do caminho mudou de novo. Ele se aposenta assim, mas não é pelo último salário. Para ser pelo último salário tem que ter 60 anos de idade. Agora muda de novo a regra de transição e ele não tem direito a nada? Não é possível. Agora, Pardal, independente disso daí, o abismo que separa os benefícios para o empregado do setor privado do setor público é gigantesco. Mas Santana, é gigantesco pelo passado. Sim, mas o Edson, eu não mudo o passado. O Edson veio ontem aqui, ele citou os números, eu trouxe os números novamente aqui e vou acrescentar o Ministério Público, que ele não trouxe, né? Então, a média de benefício para o setor privado é 1.600, só que é média, né? Eu até fiz uma brincadeira ontem, se você come um pouco de mortadela e não come nenhum, na média cada um come metade, mas não é isso, né? É muito difícil aquele que se aposenta com o teto. Exatamente. Né? Então, no Poder Executivo, a média, R$9.000 o benefício. Poder Judiciário, R$25.000. Média, dissemos isso ontem. Aqui Poder Legislativo, R$28.000. E o Ministério Público, que parece que é uma entidade à parte, que faz parte de outro planeta, que não faz parte do Brasil, R$30.000. Poder Legislativo, para a gente deixar bem claro, que são os funcionários, pessoas que trabalham nas assembleias, nas câmaras federais, na Câmara Federal, enfim, né? Mas repete essa última. Deputado não tem A aposentadoria. média do Ministério Público é R$30.000. R$30.000. Deputado tem aposentadoria, não? Deputado não tem mais, não tem mais já acabou. aposentadoria. Tinha lá atrás. Porque senão a gente passa informação truncada, as pessoas vão sair na rua e falam, não, deputado, não, são os funcionários. Não é funcionário. Tem uma outra informação aqui. E a média, só o Ronaldo perguntou, da média do Ministério Público, R$30.000. Que é média. Superior a dos demais poderes. Não, pelo fato da discrepância com o resto. Eu acho que todo brasileiro tinha que ganhar isso. Mas como não é possível, agora, não sei, eu não entendo essa discrepância. Tem outro dado aí. Tem uma média de aproximação. Buturão, tem outro dado aqui que é alarmante, que mostra muito bem esse abismo que separa o setor público do setor privado. O governo gasta 115 bilhões para pagar 1 milhão de aposentados do setor público. E gasta 500 bilhões para pagar 33 milhões de aposentados do setor privado. Não, 500 milhões para o setor privado? 500 bilhões. Bilhões? Bilhões, é. Então, mas a diferença do número de pessoas. Para 1 milhão, 115 milhões. Para 33 milhões, 500 bilhões. Mas, quer dizer, um número 30 vezes maior e apenas um quinto maior. Entenda uma coisa, eu não estou defendendo nada disso, não. O problema é, isto já aconteceu, ninguém vai voltar no passado e refazer o que está aí. Essa despesa é o que existe porque é um longo período em que o servidor público tinha o direito de se aposentar pelo último salário com paridade de reajuste. Mas ainda não tem? Só os que têm regra de transição. Quem entrou antes de 98 e está na regra de transição cumprindo as regras de transição vai ter. O resto não tem mais. Então, veja, mais hora menos hora depois de acaba 98, esse diferencial. Não tem nem regra de transição. De 98 a 2003 tem também. Tem também, né? Mas é 2003, menor, é outra relação. Agora, de 2003 em diante, quem entrou na regra nova. Aposenta com limite de idade, pela mesma regra do INSS, com a mesma média contributiva, tudo igualzinho. E lembrem de uma coisa, a mudança do INSS aconteceu radicalmente em 98. Uma coisa simples, você se aposentava pelos 36 últimos salários. Agora você se aposenta pela média dos maiores salários, que representem 80% de todos desde julho de 94. É diferente isso? E muito pior para o trabalhador. Sim. Veja, que progrediu na carreira, que enquanto antes o INSS tinha a obrigação de sustentar o segurado em algo próximo ao que ele estaria em atividade, agora só devolve para ele o que ele contribuiu. Então há uma mudança radical. Pensão já mudou bastante. As pensionistas, jovens viúvas, não recebem mais pensão. Recebem por 3 anos, por 5 anos, por 15, dependendo da sua idade. Então, tudo isso já mudou bastante, não mudou pouco, não. A questão do limite de idade, por exemplo, na regra da aposentadoria por tempo de contribuição do regime geral, do INSS. Tem o danado do fator previdenciário, que é o redutor. E quem não quiser usar o fator previdenciário tem que ter a somatória, idade e tempo de contribuição em 95 para o homem, 85 para a mulher, com um aumento que está registrado na lei. Então, veja, essas mudanças que eles estão falando aí já aconteceram. O que não acontece é que isso seja do dia para a noite. Não é. Leva 20, 30 anos
para que os regimes próprios dos servidores públicos sejam todos engolidos pelo INSS. Por quê? Porque se tornam iguais. O que é igual, o maior equivale, não o menor. É que nem seguro, né? Sim. Você põe o seu carro onde? Na seguradora atuarial. pequenininha? Claro que Atuarial. não. Então, essas são as condições que estão colocadas. Existem alguns privilégios que são efetivos e reais. Existem outros que são mentirosos. Vou dar um exemplozinho bacana. Tinha aí, não sei nem se ainda está viva, mas tinha uma viúva de um prático do Porto de Santos, que era ex-combatente, porque tinha sido prático durante a Segunda Guerra Mundial. Ela ganhava alguma coisa em volta de 54 mil reais por mês. Num certo momento, alguém disse que ela ia ser reduzida para o teto, que era 27 mil. E aí vieram falar comigo, você faria um mandado de segurança para ela? Eu digo, eu não. Por quê? Porque eu acho que ela não tem direito. Como não? É direito adquirido. Pera lá. O direito adquirido existe para a garantia do sistema jurídico, não para a garantia do direito individual. Sim. O direito adquirido existe para que você possa acreditar no seu sistema jurídico e não para a sua defesa pessoal. Número 1. Número 2, a pensão por morte deve ser algo que garanta uma condição digna de vida para a viúva. Pô, 27 mil tá de bom tamanho, não? 27 mil está de bom tamanho. Opa. Ou é pequeno? Está de bom tamanho. Então vejam, se houvesse a redução para 27 mil, no meu modesto entendimento, ela não teria direito adquirido algum. O direito adquirido dela é manter a pensão digna de 27 mil. Vejam, ninguém entrou com mandado de segurança. Sabe por quê? Porque não reduziram nunca o valor que ela ganhava, tá bem? Se ela estiver viva ainda ganha 54 mil, por um quê? pouco mais do que isso. Mais até agora. Doutorão, só para deixar clara aquela conta que eu falei sobre o gasto do É, setor porque público. ficou estranho também. 115 bilhões para pagar 1 milhão de aposentados. 115 bilhões para pagar Então, 1 milhão de na aposentados média, pelo poder público. Poder público. Então, na média, cada aposentado do setor público recebe 115 mil reais por ano, certo? Do setor privado, 500 bilhões por 33 milhões de aposentados. Então, cada um ganha o quê? 15 mil em média por ano. Quer dizer, um ganha 115 mil por ano e o 10 outro vezes ganha mais. 15 mil por ano. Em média, 10 vezes Aí você mais. vê 10 vezes a a favor, diferença muita coisa. Do aposentado do muita poder público é uma vergonha, né? Agora, lembrando, É o auge isso da é parte desigualdade, do o auge da desigualdade passado. social. E Passado. depois, só uma coisinha Mudada ainda. a regra. Há um problema grave quando se fala em serviço público, porque, veja só, o que o serviço público dá de bom para o servidor? Garantia de emprego, não é? Estabilidade. E, antigamente, uma aposentadoria bem bacana. Sim. Não dá mais. Vejam, dizer que o servidor público entra no serviço público para ficar milionário é mentira. Ele entra para ficar milionário se for ladrão, se for corrupto, safado. Se for para ser um servidor público digno, ganhando bem, inclusive, ele vai ter uma vida boa, digna. Mas dizer que vai ficar milionário é mentira, velho. Ninguém tem essa capacidade de ficar milionário assim. Nem que seja um unha de fome. Nunca vai. Vamos fazer um intervalo, a gente faz uma paradinha então. Já retomamos a sequência aqui do Ponto de Vista, em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Apoio Caixa e Ortobon Colchões. Aproveite o grande feirão da Ortobon no Litoral Plaza Shopping no mês de maio. Mãe! Mãe? Mãe! Mãe, acabei! Nossa homenagem àquela pessoa que está sempre conosco, que nos ajuda a levantar quando caímos, que chama nossa atenção quando erramos, que nos educa, que nos apoia em qualquer decisão. E, acima de tudo, mãe.
Parabéns pelo seu dia. Muito bem, estamos voltando aqui na sequência do Ponto de Vista. O Santana já tem algumas participações, ou uma inicial aqui. Isso, o Pardal explicou isso, há pouco. Não, o Luiz Leite mandou uma mensagem aqui, falando que o Supremo Tribunal, em decisão recente, autorizou o salário acima do teto constitucional. Só uma coisinha, é verdade. Para os ministros, né? Não. O que existe, na verdade, me parece, se é a decisão que eu conheço, é para quem tem mais de uma atividade. Então, por exemplo, o cara é juiz e é professor na universidade pública. Então, são empregos públicos e o Supremo decidiu que eles podiam ter mais de um teto porque são duas atividades. Eu acho, inclusive, que já é bem complicado isso, né? Porque quem opta por ser servidor público tem que entender o que está fazendo. Tem que efetivamente saber que abre mão de condições mais efetivas porque vai ser um servidor público. Agora, então, o servidor público há problemas piores. Pode. É que eu acho que a somatória, mesmo sendo mais de uma atividade, não devia passar do teto. Mas pode, isso só não pode extrapolar o teto. É discutível, sendo duas atividades. Agora, o problema é outro. O problema é ter juiz por aí que se dá o direito de um somatório de um monte de coisas e ganha acima do teto. Aí está errado. Isso está errado e não é a lei que permite, é a sua má interpretação. Agora, quem mal interpreta a lei a seu favor, pelo amor de Deus, Pardal, não tem caráter. Pardal, né? No Brasil, de cada 3 juízes, todas as instâncias, 2 ganham mais que o presidente da República, acima do teto constitucional. Não poderia. E no Ministério Público acho que são todos, né? No Ministério Público, a Folha divulgou essa semana que são todos. 93. Qual o salário do presidente da República? 25 mil? 33 mil reais. 33 mil reais o salário do presidente da República? 33.700 reais. Juízes, desembargadores, promotor, todo mundo ganha acima disso. Não, e olha, vou dizer uma coisa para você. É justo o que eles recebem, porque é uma atividade desgastante, que exige um preparo muito grande. A pessoa dedica anos da sua vida profissional no começo da carreira para conseguir chegar lá. O que a gente reclama é a desigualdade que existe no Brasil. Esse que é o grande problema. Se você tem uma categoria que merece, existem outras que também merecem, que não são levadas em consideração. O problema do Brasil é desigualdade. Eu não considero que seja injusto, mas é desigual e isso nós tínhamos que combater. Mas o pior de tudo... Será, Ronaldo, nós temos uma lei aí que... O salário que é o pior de tudo. E o mais importante, cumprir a lei. Auxílio moradia, auxílio não sei o quê, auxílio babá. O pior de tudo é o cara ganha 90 mil reais. Então, será que a contribuição dele para a sociedade vale 90 mil reais por mês? Não, isso não pode. Aí, eu acho que vale. É isso que está errado. Eu acho que vale, mas eu acho que o trabalhador da fábrica deveria ter o mesmo direito de ter 3 empregos e poder extrapolar. Quem tem 3 empregos não podia se aposentar por 15? Por que se aposentar por 5? Ronaldo, pode até valer o trabalho. O problema é o cumprimento da lei. Eu digo a você, eu não quero ficar preso ao teto do juiz. Não sou juiz, pô. Eu sou advogado. Veja, comecei a minha carreira e me arrebentei bastante para ter alguma condição. Mas eu prefiro hoje ser advogado e ter os meus processos do que ter a prisão, que é a atividade de serviço público. Veja, é opção. Agora, e quantas pessoas na atividade privada têm possibilidade, têm condições de ter 2 ou 3 empregos? A maioria, se tem um emprego, já se dá por feliz. Aí tem que entrar 8 horas da manhã, toma um cafezinho, não sei o quê, almoça ao meio-dia, volta e tal, sai às 5 e pouco. E ainda vai fazer o quê? Talvez dar uma aula uma vez por semana, 2, não sei o quê, se for professor, se tiver essa condição cultural, né, se tiver educação, formação para isso, enfim. Mas veja, a maioria não tem esse problema. Mas o servidor público não pode ter mais de um emprego na grande maioria das vezes. São raros. Por exemplo. São exceções. O que você falou de dar aula é uma das exceções. Porque, por exemplo, eu não posso ter um juiz trabalhista que é um parecerista da matéria de direito do trabalho. Não dá. Ou ter uma firma que dá... assessoria empresarial no direito do trabalho. Que faz a segurança do trabalho. Não tem, tem um ministro que é sócio de uma universidade lá em Brasília. Isso já é um problema, se você quer saber. Já não poderia. Mas ele pode dar aula, ele pode ser professor. Mas não ser empresário. Mas não poderia ser empresário. Aí ele é empresário, dono de faculdade é empresário. Claro. Eu queria retomar, Edgar, a questão da política da reforma da Previdência. Porque nós discutimos aqui, o Pardal levantou bem aí as questões da regra de transição e das mudanças importantes que foram feitas em 2003. E o governo Fernando Henrique, né? O governo Fernando Henrique Cardoso... Foi o começo do governo Lula. Governo começo Lula, mas o projeto é FHC. De 98, eu me lembro que houve uma resistência enorme, o serviço público, principalmente, que ficou anos, inclusive, sem reajuste de salário, na época do Fernando Henrique. Mas, enfim, houve um grande embate político na época em relação à reforma da Previdência e foi feita da forma mais
recortada possível, para agradar todo mundo e tentar fechar algumas brechas. Só uma coisa. Mas eu quero que você fale sobre isso. Quando o Lula chegou, eu imaginei o seguinte: agora nós temos um presidente com legitimidade e com apoio popular suficiente para fazer uma reforma decente da Previdência. E ele não deu bola para a Previdência, né? A verdade é que ele deixou passar, deixou escapar a oportunidade de fazer uma reforma justa da Previdência. Talvez ia incomodar algumas pessoas, mas seria uma reforma justa com suporte popular. Hoje eu vejo essa reforma política, Sérgio, com duas vertentes. A primeira é tapar o buraco de contas públicas, está muito claro isso e tal. E a segunda, me parece também uma reforma com características políticas. Porque há uma distribuição de cargos, uma acomodação, tem gente que quer fazer, olha, vamos fazer a maldade agora, para depois continuar no poder mais para frente, vamos aproveitar essa insatisfação geral para aprovar projetos, como vamos falar aqui daqui a pouco, de uma reforma política absurda que estão tentando fazer, né? De juntar tudo, de colocar lista, de inventar agora. Bom, daqui a pouco acabam com a eleição, falam assim, os partidos escolhem quem vai ser presidente, quem vai ser... Enfim, partidos inexistentes do ponto de vista ideológico, que vão escolher, o eleitor não escolhe mais ninguém, quem escolhe vai ser os partidos. Essa carga política, ao invés de técnica na reforma da Previdência, qual o peso que você dá a ela em termos de responsabilidade por essa reforma tão ruim que está sendo discutida hoje no Congresso? Duas coisas. Em primeiro lugar, a reforma de 2003 não foi injusta. Foi necessária. Eu achei que necessária. A reforma de 2003 equiparou o servidor público efetivamente ao regime geral. Perfeito. Tudo bem? O servidor público tem o limite de idade para se aposentar, o regime geral tinha o fator previdenciário. Então, o pau a pau já aconteceu ali. O Lula recebeu esse projeto pronto e não botou a mão, em primeiro lugar, porque para botar a mão ali efetivamente, ele teria que fazer algumas concessões que não interessaria. Então, a única coisa que ele botou a mão de verdade, e foi justo também, foi as regras de transição para o servidor público. O que ele fez? Ele definiu regra de transição mais favorável ao servidor que tivesse pelo menos 20 anos. Depois, na emenda paralela, que deu a emenda 47 em 2005, ele deu mais favorável ainda para quem tiver 25 anos. Lembrando, regra de transição é para quem entrou até 98. O resto são regras novas. Ora, ele premiou um setor onde ele, inclusive, tem muita força eleitoral, que é o serviço público. E eu, particularmente, digo é justo. Por quê? Porque o cara entrou no sistema assim. Ah, não é justo para a receita pública. Olha, meu amigo, quando o Estado faz as coisas, tem que se virar e garantir. Inventou, tem que cumprir. Agora, então, começa daí a história. Aconteceu a reforma efetiva. Veja, o que Lula fez foi muito pouco, mas foi só para garantir o servidor público em condições um pouco mais favoráveis. Quando chega agora, qual é a política que está apresentada? Olha, não dá para ter dúvidas com quem esse governo tem os seus compromissos. É com o capital financeiro internacional. Não tenha nenhuma dúvida, é um negócio simples. Ele chega ao poder, no dia seguinte, na caneta, ele pega o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, tira do sistema previdenciário e dá de presente para um tal de Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. A ideia é que o INSS tem que fazer a administração de seguro-desemprego, de qualquer coisa, Bolsa Família, o diabo que for, o INSS administra, porque tem estrutura. E o resto da Previdência? Dataprev, arrecadação, o resto da Previdência toda, ele tirou do Ministério do Trabalho, que estava junto. Eu era a favor, inclusive, de estar junto. Para mim, trabalho e Previdência é primo irmão, tem que estar próximo. Ele tirou de lá de dentro, fez uma Secretaria da Previdência, que não é social, é só da Previdência, e deu para o Ministério da Fazenda. Receita Federal. Vamos falar sério. Quem faz um negócio desse, acabou a brincadeira. É aquela historinha. Eu estava há 4 anos negociando com o governo Dilma a questão dos estivadores. Já imaginou agora eu ir conversar com o Henrique Meirelles sobre estivador? É que nem conversar com o pobre sobre caviar, né? Nunca vi nem comer, nunca vi esse negócio na minha vida. O que é isso aí, estivador? É duro, pô. Então, ele começa com a violência contra a Previdência Social. E aí teve uma reunião do conselho, o companheiro Adilson Araújo da CTB me telefonou logo depois, falou, rapaz, eu fui no conselho, eu perguntei pro cara do governo, afinal, o que vocês querem com essa nova Secretaria de Previdência? Ele riu e disse para mim, fomentar o crescimento da Previdência privada.
Aliás, banca uma série de campanhas eleitorais, enfim, né? Santana, tem mais participações aí? Uriel Vilas Boas tem uma pergunta bem instigante aqui, que é o seguinte: como entender as críticas, as manifestações sindicais, e especialmente a greve que teve semana passada, né? Porque ele diz, a reforma vai prejudicar quem ganha mal, quem ganha bem e até quem ganha muito acima da média. Como é que se explica isso, Pardal? Não, na verdade as coisas são muito claras, veja. Qual é o projeto desse governo que está aí com a reforma trabalhista e com a reforma previdenciária? Segundo eles, é o crescimento econômico. De verdade, o que eles querem é vender a mão de obra brasileira mais barato. O que acontece? Quando você vende a mão de obra mais barato, você arruma empregos, mas você não cria consumidores. Vai fazer o quê? Equiparar o Brasil à China? Muito próximo disso. Será? Opa. Como é que você pensa que ele vai... Eu acho não, isso é a prática, isso está colocado ali no dia a dia. O que ele está colocando ali é bem simples. Por exemplo, o negociado é superior ao legislado. Por exemplo, me aparece um débil mental lá dizendo que o trabalhador rural não tem nenhum problema em receber em alimentos. Escravidão. Revogar a Lei Áurea. Está de volta a escravidão. Então, veja, quem é que faz isso? É quem quer efetivamente ter produção industrial, produção efetiva, mas não está preocupado com o consumo. Olha, em 2008, quando o presidente era o tal do Lula, teve uma crise mundial pesada. E o Lula disse assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar para que o pessoal compre. Ele tirou imposto lá da geladeira branca, tirou imposto do carro mais popular e jogou para vender. Falou, ó, pessoal, trabalhem e comprem. Não é? Essa é a ideia. O problema é que para esse governo que está aí, isso não interessa. Para esse governo que está aí, o que interessa mesmo é que o crescimento econômico aconteça nos números, no tal do PIB. Então, eu cresço dessa forma, não vou acabar com o desemprego, porque nesses casos, ou o desemprego é superior a 2 dígitos, ou as pessoas não querem negociar como eles querem, não é? Então o problema é esse, faz crescer o desemprego, reduz salário, tira garantias, elimina o seguro social e pronto, é o Brasil que eles querem. Eu digo, pode até ser... Não é a tendência mundial, porque é uma guerra da Previdência Social pelo mundo afora, né? Para todo lugar que a gente vê, Europa, enfim, principalmente os países mais avançados, tem briga na rua, na Espanha, em Portugal, na França, enfim. Olha, as coisas são reais, não é? Existe um novo mundo. Claro que o mínimo de dignidade nesses países, né? Nós não temos aqui para o número razoável da população, olha, não é verdade? A Alemanha negociou com o seu povo redução salarial com redução da jornada de trabalho. Sabe disso? Reduzia em 20% a jornada e em 10% o salário. Todo mundo gostou. Agora, eles lá têm 10% para dar, entendeu? Tem uma gordurinha para negociar. Nós não temos. Não temos. Você que ganha bem, Pardal, toparia trabalhar menos por 10% a menos, já trabalha menos, faz tempo. Agora, o sujeito que ganha 3 mil reais, como é que ele vai dar 10% do salário dele? Tem jeito. Não, mas é isso. Esse cara quer hora extra, ao contrário. Eu quero hora extra, doutor. Olha, eu falo para os meus alunos sempre. Eu falo para os meus alunos sempre. O que vai acontecer? Pode até ser que você tenha um PIB com algum crescimento. Mas na mesmíssima proporção, vai crescer na rua gente que não tem o que comer, onde morar, o que vestir, onde trabalhar. E aí você está emprego de qualquer jeito, trabalho de qualquer jeito. Essa é a brincadeira. A ideia é essa, na sua visão, claro. Estamos abrindo aqui um espaço interessante. É o que está acontecendo. E eu lamento profundamente que algumas emissoras de TV paga, não é? Que fazem jornalismo 24 horas por dia, o chamado On News, né? Não sobram espaço em defesa do governo. O que está acontecendo? Com raríssimas exceções, não é? Defende todos ali que são entrevistados, os programas todos dessa citada emissora, que eu não vou dizer o nome aqui, mas não precisa muita coisa, né? Você entra na net lá e pega o 540 e vê, né? Aí depois você me liga para cá ou manda um e-mail e diz se eu estou mentindo. Não é possível, com raríssimas exceções, né? Nem se levanta a possibilidade de crítica, não é, a um determinado projeto, uma determinada proposta que está caminhando nessa linha. O que interessa, o Pardal levantou bem aqui, Ronaldo, o que interessa é a questão do PIB, é a questão não sei o quê, e essa coisa que nós estamos acompanhando, a gente viu agora no Rio de Janeiro, pô. O Comando Vermelho retomou o morro lá, o pessoal saiu desesperado assaltando todo mundo, tocaram fogo em ônibus, viraram caminhão, o pessoal foi assaltar o caminhão, foi assaltar a mercearia do lado, enfim, é o caos que está armado em boa parte do país. Né? Nós não podemos esquecer de que esse governo que está aí é um governo de transição. Nós estamos tratando esse governo, e alguns meios de comunicação também, estão tratando esse governo como o futuro do Brasil.
Eles começaram com aquela história da ponte, que depois chamaram de Pinguela. Ponte para o futuro. E, na verdade, isso tudo é uma bobagem, né? Eles estão tapando o buraco da próxima eleição. Nós devemos estar muito preocupados como o Brasil retoma a sua atividade econômica, o seu crescimento, a partir da próxima eleição. Se possível, até antecipando essas eleições, para tornar esse governo o mais curto possível, mas, Ronaldo, fazer a transição. Esse governo... Fazer uma reforma agora que vai repercutir pelos próximos 50 anos do brasileiro, eu acho uma temeridade. Esse governo em tese de transição, que o presidente tem 4%, 5% de aprovação, embora muita gente não acredite e tal, mas tudo bem, vamos dizer que o Datafolha tem errado aí por quanto? 3 pontos, 4 pontos, quer dizer, não tem nem 10%. Se errar 10%, Dilma com 10%, e inclusive com o meu apoio aqui, no programa anterior que a gente tinha na casa, foi defenestrado do poder. Eu achei que devia ter sido mesmo, entendeu? Só que devia ter carregado o vice junto. Não ter feito uma nova eleição, para aí sim esse governo que estaria aqui, seja de centro-direita, centro-esquerda, do meio, da zaga, do ataque, sei lá o que for, né, de que partido fosse, homem, mulher, teria a legitimidade para propor essas questões todas, né? Inclusive a reforma política. Reforma política também, que vem aí. E a gente vai falar um pouquinho também a respeito disso, sobre uma tese aí que está no Congresso e que acho que 90% das pessoas não têm nem ideia do que está se discutindo lá. Já já a gente volta. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Apoio Caixa e Ortobon Colchões. Aproveite o grande feirão da Ortobon no Litoral Plaza Shopping no mês de maio. 34º Jogos da Unisanta. Acompanhe até 19 de maio tudo o que acontece no maior evento esportivo universitário do estado de São Paulo. Todos os dias, durante toda a programação. Resultados no Espaço Unisanta, no Caderno Regional e ainda no santaportal.com.br. 34º Jogos da Unisanta. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Caixa e Ortobon Colchões. Aproveite o grande feirão da Ortobon no Litoral Plaza Shopping no mês de maio. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista, vamos discutir um pouquinho da reforma política, que avança, não avança, e tem uma proposta aí, né, Marcos Santana? Trouxe alguns detalhes para a gente aqui, eu tenho até aqui uma cópia aqui no ato da presidência da Câmara, falando sobre essa possibilidade de emenda à Constituição, e a partir de 22, quem foi eleito em 18 teria 6 anos de mandato, até 22, para casar com as eleições municipais. Eu, sinceramente, não tenho nada contra. Eu sou contra, radicalmente contra, que se faça eleição casada inteira num dia só, de vereador a presidente da República. Isso eu sou contra. Eu acho que o debate em cima dessas questões todas vai ficar minimizado, né? Vai a zero no município, vai minimizado no estado e a eleição presidencial vai tomar a cena como a gente está acostumado a ver, de 4 em 4 anos. Ninguém fala, ninguém lembra da eleição para o governo do estado. 15 dias final, quem é o candidato a governo mesmo? E é o Senado, quem é e tal, e em compensação a presidência da República, todo mundo vê debate. Vereador, né? É isso? Eu acho que poderia ser feito num único ano, já disse aqui, há controvérsias aqui na mesa, eles vão se colocar aí democraticamente. A minha opinião, você poderia fazer uma municipal, vereador e prefeito, uma estadual, governador e deputados e assembleia, né? E depois fazer a nacional. Tudo no mesmo ano. Presidente da República, com o vice, né? Senadores e isso, né? Deputados federais. Diga. Então, essa proposta que o Rodrigo Maia abraçou, na verdade é o seguinte, é um projeto que foi apresentado em 2003 pelo deputado federal Marcelo Castro, que ficou durante um tempo ministro da Saúde e era conhecido por ser um grande orador, né? Foi ele que inaugurou a UPA aqui. Isso, é. Então, junto com o prefeito Paulo Alexandre. Uma proposta que ele apresentou em 2003, que era, ele
propunha as mudanças vigораssem a partir de 2010, né? E agora, essa proposta ficou hibernando durante mais de uma década lá nas gavetas do Congresso Nacional, e agora, inexplicavelmente, ela surge do nada, foi abraçada, inclusive, pelo relator, que é do PT, o relator é do PT. A proposta, na verdade, diz que a mudança valeria a partir de 2022. Mas a gente que acompanha as movimentações do Congresso Nacional sabe que o governo Temer hoje e os deputados, eles mudam a Constituição como mudam de camisa, né? Já aprovaram a toca de caixa, a PEC do teto dos gastos, aprovaram a reforma trabalhista, aprovaram uma série de outras mudanças, o que era pedalado antes deixou de ser, assim por diante. Então, quer dizer, para para aprovar uma proposta de emenda constitucional é muito fácil. Então, esse mesmo Congresso que pode mudar a Constituição, e em vez dessa mudança, da coincidência das eleições federais, estaduais e municipais, em vez de passar a valer 2022, pode muito bem passar a valer a partir de 2018. O que acontece com isso? Eles vão ganhar uma sobrevida aí. E vale lembrar que o presidente Michel Temer, ele é citado nas delações da Lava Jato, então, a partir do momento que ele sai do mandato do governo, ele passa a ser realmente investigado. Metade do Congresso Nacional, os deputados e senadores estão mais da metade, estou sendo generoso, né? Estão metidos aí na Lava Jato. Então, quer dizer, eles ganhariam uma sobrevida. E quem depende, basicamente, para aprovar essa proposta de emenda constitucional? Justamente os investigados, os suspeitos. Então, achar que, não, a partir de 2002, que só vai valer, essa é, de certo modo... Você acha que pode começar já em 18? Isso, você pode fazer um grande acordão para não morrerem abraçados, fazer um acordão para passar essa coincidência de eleições, passar a valer a partir de 2018. E vale dizer o quê? Então, eles teriam um mandato tampão aí, mais 2 anos de sobrevida, para coincidir a partir de 2020. De 18 para 2020. Teria mais 2 anos de mandato. O Michel Temer teria mais 2 anos. Isso, e os deputados e os senadores também. Eu acho que a opinião pública... Eu concordo totalmente com o Marco. Eu acho que foi o que eu falei no bloco anterior. De jeito nenhum. Nós temos um governo hoje, um governo de transição e um Congresso totalmente viciado, contaminado, não tem condição. Nós precisamos que o brasileiro mostre a sua cara na próxima eleição, eleja um Congresso mais decente, escolha o seu presidente e a partir daí o Brasil começa a fazer suas mudanças. Eu toparia uma emenda hoje para antecipar as eleições, dava 1 ano a mais para o próximo presidente da República, ao invés de 4, fazia 5, o seu primeiro mandato, e já é eleito já para 2017, 2018, e vai embora. E começa a tirar o Brasil do buraco. Talvez fosse esse o melhor caminho. Eu concordo com você, Edgar, também, quando você fala que seria bom para o Brasil uma eleição num ano só. Eu acho que ter eleições a cada 2 anos é um desastre. Né? É um desastre. E separadas, no mesmo ano, mas não tudo no mesmo dia. Eu acho que tudo no mesmo dia mistura alhos com bugalhos. Bugalhos e a campanha presidencial toma conta mas eu tenho uma proposta polêmica, Edgar, que eu tenho pensado nela ultimamente, ainda não tive a oportunidade de discutir, vocês vão ser os primeiros aqui a me dar a opinião de vocês. Oba. Eu nunca entendi muito bem essa história de você dividir a eleição por esferas. Para mim, você deve dividir as eleições pelo poder, pelas áreas de atuação. Eu acho que devíamos ter uma eleição para o Executivo e uma eleição para o Legislativo. Isso já acontece em alguns países do primeiro mundo. Tudo bem que a maior parte dos sistemas são parlamentaristas, onde depois o próprio parlamento vai escolher o seu chanceler, o seu primeiro-ministro que vai governar o país. O pessoal tem um entendimento melhor. A França elege o presidente da República agora, o segundo turno domingo. Daqui a um mês depois, vem a eleição parlamentar. Evidentemente que o presidente que deverá vai ser fazer eleito, campanha. O Macron, é isso? Faz campanha. Vai ter, claro que o máximo tema nos Estados Unidos é assim. Muito grande, o presidente eleito nos Estados Unidos faz campanha depois para o Congresso. Ele vai, olha, preciso de deputado, gente. Se vocês gostam de mim, elejam meus deputados. Então, para mim, eu teria uma eleição para presidente da República, governador, senador, prefeito. Depois, uma eleição parlamentar para o Legislativo e, de preferência, com o voto distrital. Para que você escolha o vereador próximo da sua casa, o deputado estadual próximo da sua região, o deputado federal próximo da sua região no estado. Para você poder cobrar o voto distrital, para você saber, olha, esse é o deputado aqui da minha área e ele cuide da área dele. Sim, é importante isso. Não, eu também concordo. Mas é polêmica. Não é descartado. Não descarte isso. Não descartaria isso. Mas eu volto a dizer, a eleição presidencial toma conta da cena. Eu acho que é importante... Não, se for só governador e prefeitos, eu acho que dá para
E a presidencial... Presidente, governador e prefeito. Você vai votar em 3 nomes. Tem o senador, que dá uma destoada, mas presidente, governador e prefeito não vai ter, ele não consegue tomar conta da cena. Vão ser 3 eleições interessantes. Eu acho que o debate presidencial é algo que chama a atenção de todo mundo, prende a atenção de todo mundo, a gera muita já demonstrou polêmica. que eleição ano sim, ano não dá certo. Não dá certo. Tanto é que muitos candidatos, eles se lançam, na verdade, eles não têm o objetivo claro de realmente, eles não têm expectativa de serem eleitos. Eles querem apenas deixar o nome claro na cabeça do eleitor, para a eleição seguinte. Acaba então, aquela história do deputado ser candidato a prefeito, do vereador ser candidato a deputado para se eleger na boca. Sim, tem que ficar bem claro isso. Você faz eleição municipal em 10 de junho e faz a eleição em 30 de julho para estadual. Quem foi candidato a prefeito, por exemplo, não pode ser candidato a deputado. Claro que não. Vice-versa. Evidentemente. Se for ao contrário. Eu só acho, disso tudo, eu acho que o debate é bom. Eu acho que o aumento para 5 anos pode ser interessante, o fim da reeleição pode ser interessante, a forma eleitoral pode ser interessante. Tudo isso eu acho bem interessante, só acho que não é o momento. Não, o governo não tem legitimidade para fazer isso. Pois é. Não tem nem o Congresso, nem o presidente. Nem o Congresso. Nem o Congresso. Então, veja, um Congresso nessa situação que está, um governo com essa impopularidade, inclusive, não dá para discutir essa matéria agora. A única situação viável, realmente, nesse aspecto que você está colocando, seria o que o Ronaldo disse mesmo. Ou antecipa a eleição para daqui a 3 meses. Eleições gerais antecipadas seria o melhor. Nós estamos em eleições federais. A primeira. Agosto. Regra de transição, né? Como você Isso. Uma regra de transição para o próximo governo. Porque, olha, realmente, nós estávamos falando aí, era bom que esse presidente tivesse saído junto com a Dilma, né? Mas, olha, o presidente do Brasil seria ou o Renan Calheiros ou o Eduardo Cunha. E eu tenho dúvida se eles teriam sido caçados. Não, naquele momento, não. O Eduardo Cunha era o presidente da Câmara. Ele seria obrigado a convocar uma eleição. Era antes do 2 anos. Antes de 2 anos. É verdade. Essa é a questão. Ele seria obrigado a convocar eleições gerais, entendeu? Mas se fosse agora, por exemplo, no Tribunal TSE, já não dá mais. Nós teríamos o Marina Silva, o Aécio Neves, o João Dória. Não, mas o Dória não era prefeito ainda. Não, e outra coisa, foi antes das denúncias mais fortes contra o Aécio e também, tal. Enfim, teríamos um desses nomes Eu aí. acho que não foi ruim não ter tido eleição naquele momento, porque as cartas ficaram mais claras agora. Mas tem que ter uma definição desse governo. Não pode continuar a gente fingindo que é um governinho razoável, bom, que vai nos levar para o futuro, que ele não vai nos levar a lugar nenhum. Eu acho que eles estão procurando um jeito de se salvar. A preocupação hoje do parlamentar é o seguinte: como eu faço uma anistia para o Caixa 2, como eu faço para me livrar da Lava Jato, como eu crio abuso de autoridade. É uma guerra colocada aí, né? É muito simples. A gente percebe isso nitidamente, né? Você vê a quarta turma, TRF 4. Não é a quarta turma, o Tribunal Quarta região. Não foi presidido pelo Gilmar Mendes, que aliviou a barra do Zé Dirceu, livrou o Zé Dirceu da cadeia momentaneamente, né? É o presidido pelo Gilmar Mendes, ele foi o voto de Minerva. A quarta turma do STF. Quarta turma do STF. Você está falando do quarto regional. Que liberou o ex-ministro José Dirceu da prisão. São duas turmas. O segunda turma, seja lá o que for. Gilmar Mendes é o presidente, tivemos lá 4 juízes, 2-2, ele deu o voto de Minerva pela libertação. Mas do ponto de vista penal, as prisões como estão erradas, velho. Não é assim. Eu não prendo quem eu quero, quando eu quero e ponto final. Não, eu concordo com você. Até porque se vacilar, já imaginou, um juiz não vai com a minha cara, pum, agora, 2 ministros votaram. Você não pode falar que a lei é um detalhe, né? A lei é um detalhe que está incomodando. Isso eu morro de medo disso, Edgar. Que o decano do você não pode dizer, olha, essa lei vale hoje e agora não vale mais. Lógico, né? claro. Mesmo que ela seja injusta. Lei injusta tem que ir para o Congresso derrubar, extingue, elimina. Agora você falou, olha, eu achei que esse detalhe da lei não é legal. Quem é que decide qual é o detalhe da lei que não é bacana, que não é bonitinho, que não serve para agora? Difícil. Só legislador. Eu me lembro muito quando teve aquela história dos embargos infringentes. Você lembra dos embargos infringentes? Eu fui lá no regimento interno do STF ver isso aí. Ah, não, aqui a gente não aplica. Como não aplica? Está no regimento interno, meu Deus. Se a corte mais importante do país finge que o regimento interno dela não existe, eu morro de medo aqui de bater o meu carro, de precisar do judiciário. Como é que é isso? Vale de vez em quando ou não vale? Complicado. Eu acho que a lei tem que valer, mesmo que tenha sido para cometer um ato que não foi legal, não foi dos mais benéficos para o país. Mas ou a gente cumpre a lei, ou isso aqui, ó, o judiciário é o último fio de esperança que nós temos que o Brasil. Qual foi a ameaça do Palocci que fez o pessoal tremer na base lá? Não, também não acho, não.
Ô, Boturão, mas eu acho que esse comportamento do Supremo, além do efeito imediato que tem na decisão em si e a repercussão política no cenário nacional, o problema maior também é o seguinte, que os ministros, eles inspiram os juízes de primeira instância a fazer a leitura da lei de acordo com as suas convicções, com a sua moral, com o seu humor do dia, se ele brigou com a mulher vai dar uma decisão assim, se ele fez uma festa com a namorada e está de bom humor vai dar uma decisão assado. Esse é o grande problema, né? Que em vez de seguir o rito da lei, né, a tal da hermenêutica, não é isso? Sim. Né? Interpretação da lei. Interpretação da lei, ele interpreta a lei de acordo com o seu humor do dia. Então isso é muito perigoso para a sociedade. A própria frase interpretação da lei já gera dúvida. Os gregos diziam o seguinte, que a lei é dura, mas é a lei. Nós aprendemos isso no direito romano e tal, e aí passou para o... Aqui no Brasil nós temos uma diferençazinha, não é que a lei é dura, mas é a lei. A lei é ruim, mas é a lei. A lei no Brasil é falha, é complicada, foi feita às vezes por encomenda, mas é a lei. Ou a gente cumpre a lei ou nós não temos judiciário no Brasil. E vamos trabalhar para mudar a lei onde deve ser mudada, é isso? Eleger um Congresso decente. A mudança é no legislativo, não é no judiciário. Depende do eleitor, de eleger deputados decentes para a próxima eleição. Você sabe quem está na Lava Jato, você sabe o que está anunciado. Hoje os meios de comunicação, a internet deixam bem claros quem são os caras que se venderam. Está na hora de trocar esses deputados e tentar um Congresso mais decente. E há um fla-flu aí marcado para a próxima quarta-feira, estava marcado para a última, dia 3, né? Mas por uma série de razões, inclusive o feriado 1º de maio, a tal da greve geral do dia 28, enfim, acabaram mudando o depoimento do presidente Lula, o ex-presidente Lula, ao juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba, para dia 10, próxima quarta-feira. Então, as varandas de algumas residências ali de frente ao Fórum de Curitiba já foram alugadas para as emissoras, as redes, é verdade, das redes de televisão postarem suas câmeras, enfim. Vai ser uma coisa assim, né, do arco da velha, né? Um tumulto generalizado. A chegada do Lula ao Fórum vai ser algo assim em rede nacional, uma comoção geral, ampla e restrita. O que vai dar isso, sinceramente, tenho dúvidas, né? Eu acho que o espetáculo não contribui para... Não, quem quer o espetáculo é ele. Então, o Moro não. Eu acho que todos contribuíram para que o processo virasse espetáculo. Espetaculoso. Eu acho o processo inteiro foi espetaculoso. Nós devíamos, os procuradores do Ministério, o que fez o próprio Moro. Sabe, aquela história das bolinhas, você lembra das bolinhas e tal? Por mais evidências que existissem contrárias, e importante que existam para que você cumpra a lei, como eu acabei de falar, tem que prender o cara, prende o cara. Mas, bom, você chamar lá um PowerPoint, colocar bolinha, chamar a televisão para mostrar aquilo lá, foi criado um espetáculo. E agora a gente não pode reclamar que todo mundo tenta se beneficiar do espetáculo. Eu acho que nós tínhamos que fazer uma revisão disso daí. O processo legal ele tem que ser mais modesto, mais humilde, mais criterioso. Ele não é espalhafatoso desse jeito, né? É importante a informação chegar às pessoas, nós sabemos o que está acontecendo. Ronaldo, mas transformar cada evento num festival de pirotécnica... Esse tipo de coisa não favorece ao juiz, né? Quando estávamos nos bancos escolares, ensinaram pra gente que juiz não dava opinião no que estava julgando. Isso foi antes da TV começar a transmitir os julgamentos do STF. Gilmar Mendes tem um pedido de impeachment do Gilmar Mendes justamente por isso aí, por ele emitir sua opinião antes da votação. E, além disso, das decisões dele atenderem determinado grupo político específico, né? Gilmar Mendes é o caso, né? Sócio de uma universidade em Brasília, já discutimos aqui, acho que foi no bloco anterior, não poderia, não é? Por exercer o cargo que quiser, poderia dar aula, enfim, mas professor, mas proprietário, empresário, não poderia ser. Aí ele, em Portugal, desenvolve lá um fórum, não é? Um fórum sobre o Brasil, enfim, que só vão os tucanos lá opinar, não é isso? Só vai o pessoal do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, Serra, o Aécio acho que já foi, enfim, não é? Mas ninguém vai lá para opinar, para falar do Brasil. Enfim, um negócio meio esculhambado. Mas ele soltou o Zé Dirceu, né? Então, umas coisas assim que... Mas soltou o Zé Dirceu? Estou dizendo que ele é tucano, mas soltou o Zé Dirceu. Alguma motivação tem. Mas ele tinha que soltar o Zé Dirceu depois que ele soltou o Ike Batista. Soltou o Ike Batista. Ele não tinha como fazer diferentemente ali. Mas é o choque da opinião. Mas tem que acabar essa história de ficar dando entrevista, do que eu acho que as prisões estão muito prolongadas. Acha que a prisão está prolongada? Marca o julgamento e julga. Não vai dar entrevista para dizer isso. Isso é importante. Por que a segunda instância não julga definitivamente? Não condena o Zé Dirceu,
ou condena quem tiver que ser condenado, ou absolve e acabou. Aliás, o Zé Dirceu, se for absolvido em segunda instância, o Estado vai ter que indenizá-lo pelo tempo que ele passou na cadeia. Não seria pouco, hein? Porra, quanto tempo foi? Um ano que ele ficou lá dentro agora? Mais de um ano, tá desde 2015. Um ano e agora? Essa última um ano e pouco. Nessa pela Lava Jato? A primeira ele já estava cumprindo a condenação, agora ele estava cumprindo a da Petrobras e tal. Então, a primeira ele cumpriu condenação e saiu porque tinha cumprido cumpriu o mínimo, estava em liberdade provisória. Ali não tem indenização. Na progressão da pena, né? Estava na progressão da pena, não tem. Mas esse 1 ano e meio teria. Mas ele sabe, a entrevista que ele deu essa semana agora, ontem, se não me engano, na Folha. Que volta, né? Rapidinho. Ele acha que é um bate-volta. Bate-volta. Olha, é rir para não chorar, lamentavelmente, viu? Ronaldo, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Sérgio Pardal, sempre um prazer recebê-lo. Informações importantes, né? Uma enciclopédia viva em cima da Previdência. É verdade mesmo, né? Tem uma postura mais social, visão mais social, né, da coisa. E a gente aqui procura ser amplamente democrático, né? Passam aqui pelas bancadas muitos advogados e jornalistas e críticos, enfim, que acham importantes essas reformas e tal, que tem que ser feita de alguma maneira. Outros, como o Pardal, acham que está uma precipitação, equívocos, enfim, que as pessoas vão ser prejudicadas. Diferentemente de outros veículos de comunicação que, lamentavelmente, dão uma única visão a respeito desses temas todos. E Marcos Santana com a gente, diariamente acompanhando a sua participação e nossa presença nas redes sociais. Estamos fechando aqui mais um Ponto de Vista. Segunda-feira estamos de volta, sempre às 1h30 da tarde, com a reprise às 7h30 da noite, neste período de transmissões dos Jogos da Unisanta. Obrigado.